Fala galera do YouTube, hoje trazendo para vocês mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como liberar a memória RAM usando o RAM Map, que é uma ferramenta oficial da Microsoft para análise de uso da memória RAM. Bom, então primeiramente eu vou explicar o que é o RAM Map e o que a gente vai fazer usando ele para, entre aspas, liberar a memória RAM, tá meus amigos? Então vamos sem enrolação. Bom, então o que é o RAM Map? Primeiramente, o RAM Map não é nenhum daqueles programas milagrosos de otimização de PC, tá meus amigos? Ele é uma ferramenta do próprio Microsoft criada para mostrar com muito mais detalhes como o Windows está utilizando a memória RAM do computador. Dentro do software, a gente consegue ver memória utilizada por processos, por arquivos, pelo sistema, cachê e várias outras coisas. Só que nesse vídeo que eu vou focar é a memória em standby. Bom, o que é memória RAM em standby? De forma super resumida, o Windows utiliza parte da memória RAM que está sobrando para poder manter alguns dados em cachê. E isso é chamado de standby memory, memória em standby. E a ideia é simples. Se o Windows achar que determinados dados podem ser utilizados novamente, ele mantém esses dados na RAM para conseguir acessá-los mais rapidamente. E isso por si só não é um problema, tá, meus amigos? Deixar isso bem claro. Na verdade, essa memória continua sendo considerada disponível e o Windows pode reutilizá-la caso algum programa precise. Então, por que limpar essa memória em standby? Existem algumas situações que você pode querer limpar essa memória manualmente. Por exemplo, se você tiver com pouca memória disponível, está fazendo algum teste, ou simplesmente quer limpar o cachê acumulado antes de abrir algum programa ou jogo pesado. Então agora eu vou ensinar para vocês como usar o RAM Map para liberar essa memória em standby. Primeiramente, a gente vai no site oficial da Microsoft para poder baixar o RAM Map. Eu vou deixar aí na descrição. Ou então vocês podem vir simplesmente no Google pesquisar RAM Map que vocês vão achar também. Aí nessa telinha é só clicar aqui, tá? Ele já está de cara aqui para vocês baixarem. Só pesa 719 KB. Vocês baixam. Quem quiser também pode dar uma lida com mais detalhes aqui. Aqui tem bastante informação bacana. E com ele baixado, a gente vai simplesmente extrair, tá, meus amigos? Ó, já extraiu, é extremamente rápido. E bom, meus amigos, aqui é só abrir o RAM Map, tá? Vocês vão abrir o RAM Map 64 se o sistema de vocês é de 64 bits. E o RAM Map se o sistema de vocês é de 32 bits, tá, meus amigos? O meu é de 64 bits, então eu vou abrir esse aqui. Aí é só esperar ele carregar, talvez ele demore um pouquinho, porque ele vai fazer toda a análise da memória RAM. Tá aqui, a gente já tem várias informações interessantes aqui. Na primeira vez que vocês executarem o software, talvez apareça algum termo, alguma coisa assim, mas é só aceitar, tá, meus amigos? É bem tranquilo. Bom, então bem direto ao ponto, para limpar essa memória RAM standby, que eu expliquei para vocês o que é, vocês vão vir aqui em Paint e vão vir aqui em Paint Standby List. Esse botão aqui, tá, meus amigos? Presta atenção. Em Paint Standby List. Cliquei, limpou. E aí tá aqui, meus amigos. A diferença aqui para mim foi muito pouca. Agora caiu para 5,5, 5,4. A diferença aqui foi bem baixa porque não tinha muita memória RAM em standby. Porém, em alguns casos pode ser que libere bastante memória, tá, meus amigos? Lembrando que isso aqui é só uma opção para quem quer liberar a memória RAM em standby manualmente, tá, meus amigos? Como eu expliquei para vocês, a memória RAM em standby não é um problema, tá, meus amigos? Porém, essa ferramenta aqui, essa função de liberar a memória RAM em standby, pode ser útil em alguns casos para quem quer fazer algum teste específico ou alguma coisa do tipo, tá, meus amigos? Então, por isso que eu quis compartilhar essa informação aqui com vocês. Então, com tudo isso explicado, eu queria também levantar um outro ponto aqui, tá, meus amigos? Isso realmente otimiza a RAM? Tem uma coisa importante aqui. Isso aqui não aumenta a quantidade de RAM do seu computador e não significa que o seu PC automaticamente vai ficar mais rápido. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente mandando o Windows limpar os dados que estavam armazenados na lista de standby. Inclusive, depois de um tempinho, é completamente normal essa memória voltar a ser preenchida. O Windows utiliza RAM livre como cachê justamente para tentar melhorar o desempenho do sistema. Então, eu não recomendo ficar abrindo o RAM Map a cada 5 minutos, 10 minutos para ficar limpando memória toda hora, tá, meus amigos? Isso aqui é uma ferramenta que em algumas situações pode ser útil para alguns usuários. Utilizem quando realmente fizer sentido ou quando vocês estiverem tendo algum problema relacionado ao uso de memória. Bom, meus amigos, então é basicamente isso. Esse vídeo foi bem simples, foi uma espécie de introdução ao RAM Map, de forma super resumida e mostrando para vocês a função de liberar a memória RAM em standby. Espero que vocês tenham gostado. E o RAM Map é uma ferramenta bem pequena, bem simples, só que também é muito útil para entender o que está acontecendo com a memória do Windows. Ele dá uma riqueza absurda de informações para a gente entender como o sistema Windows usa a memória RAM. Então, novamente, lembrando, se você quer liberar a memória RAM em standby, é só vir aqui nessa função, como eu expliquei para vocês, e Paint Standby List, clicar e pronto. Ele vai liberar a memória em standby. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso fazer outros vídeos relacionados a isso, relacionado à memória RAM, ou até o RAM Map, ou alguma outra coisa relacionada ao Windows, tá, meus amigos? Então dá o feedback de vocês aí nos comentários, comenta o que vocês acharam do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Foi esse o vídeo e fui!